Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um Review Entusiasta, e como eu já tinha dado spoiler nos últimos vídeos, hoje finalmente vamos falar do Jeep Renegade Sport T270 2024, um dos SUVs mais vendidos e desejados no mercado brasileiro em uma das suas versões mais baratas e peladas, mas que ainda assim é incrivelmente interessante e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Mas antes de começar a avaliação, eu queria falar que eu vou tentar daqui pra frente fazer vídeos menores. Eu já queria ter feito isso no último vídeo, mas eu falhei miseravelmente e eu imagino, né, que não é tão legal assistir meia hora de avaliação, meia hora de qualquer vídeo praticamente hoje em dia, né? Então você pode deixar aí nos comentários as suas opiniões do tamanho do vídeo, o que eu poderia falar mais ou menos, o que eu poderia detalhar mais ou menos. Mas pelo menos dessa vez aqui eu vou tentar ser menos detalhista, porém mantendo o mesmo nível de informação para te ajudar aí, o que eu imagino que possa ser a sua próxima compra, né? Então, dito isso, antes da avaliação, um pouco de história. O Renegade foi o primeiro produto Jeep pensado e produzido fora dos Estados Unidos. Até existe uma história espalhada na internet que fala que na verdade ele é para ser um Fiat, né, a versão SUV do Cinquecento, né, do 500 que a gente acha bonitinho aí nas ruas. Eu não achei em nenhum lugar que confirmasse essa informação. Para falar a verdade, o melhor vídeo que eu achei sobre o assunto é do João Brigato desmentindo essa história, que parando para analisar o resultado final do Renegade e do real SUV compacto da Fiat, o 500X, que inclusive foram lançados no mesmo ano e com pouco tempo de diferença, eu realmente acho que nem faria sentido esse Jeep ter sido pensado de alguma forma para cumprir esse propósito, já que o 500 é um modelo retrô que respeita algumas linhas do modelo original mesmo no seu SUV, enquanto o Renegade pega as inspirações dos Jeeps militares, mais quadradões e robustos. Tirando isso do caminho, o nome foi resgatado de uma versão especial dos antigos Jeep CJ e YJ, mas que também foi usada em um conceito doido do Salão de Detroit de 2008. E sua principal proposta era aumentar a força da marca pelo mundo, principalmente na Europa, já que antes a Jeep só se importava mesmo com os Estados Unidos. Lançado em março de 2014 no Salão de Geneva, começou a ser produzido no Brasil em abril de 2015, na planta de Pernambuco da Stellantis. E com um estilo acertado, bom acabamento em comparação aos concorrentes, pelo menos por aqui, além de bastante conforto por conta da sua suspensão traseira multibraços, o Renegade fez um baita sucesso desde o seu lançamento, sempre ficando muito perto dos mais vendidos e até chegando a ser o SUV compacto mais vendido do ano, como em 2019 e 2021. Incrivelmente, essa história de sucesso não se repetiu na sua terra natal, como você deve saber. O Renegado foi descontinuado nos Estados Unidos e Canadá em 2023 devido à baixa procura, e muitos vão fazer você acreditar que isso é porque o carro é ruim ou alguma coisa do tipo. Mas o motivo mais plausível é na verdade o seu preço, que era muito próximo do Compass, que acabava sendo a escolha da maioria dos compradores. Pelo menos na Europa, o mercado no qual o modelo foi pensado, ele deu certo e ajudou a Jeep a ganhar mais presença, abrindo espaço até para um modelo ainda menor, o Avenger, que acabou ocupando seu espaço nas versões mais baratas e que vem tendo bons números de venda, dando ainda mais força para a marca na Europa e que muito em breve vai chegar aqui no Brasil. Agora, o Renegade, depois de mais de 10 anos no mercado com poucas mudanças significativas e com mais de 500 mil unidades vendidas só no Brasil, espera ansiosamente pela sua nova geração que provavelmente será lançada em 2027, onde vai crescer de dimensões e aumentar o nível de equipamento para se afastar do Avenger, que agora ocupa a posição de entrada da marca. Tudo isso para continuar aproveitando a odiada, pelo menos por mim, moda dos Shopping Utility Vehicle. Agora, começando a avaliação, vamos falar do design do Renegade, que é bastante alto, quadrado e com muitas linhas fortes, retas, para deixar ele mais musculoso e esportivo. Na dianteira a gente tem aquela grade clássica com 7 divisões verticais, que nessa versão conta com contorno em black piano e que cortam o para-choque nesse facelift, dando um visual diferentão e moderno para o modelo ao mesmo tempo que parece que alguém mordeu ali, né?
Continuando no para-choque, uma parte que me chama bastante atenção é o formato da lateral que liga ali ao paralama. Eu não sei muito bem explicar, mas ele dá um visual largo pro carro, né? Até parece um body kit, porque em cima ele é bem fininho, porém no espaço onde fica o farol de milha, ele é mais largo, né? Ele fica mais para fora. Dá um visual realmente bem esportivo pro carro e vale a pena lembrar que farol de milha só nas versões de topo, aqui nem pensar. Falando em faróis, mesmo nas versões mais baratas, o Renegade conta com um conjunto 100% em LED e nesse formato arredondado. Não é um círculo inteiro como nas versões mais antigas, porque ele tem um pedaço que fica meio cortado, parecendo que está escondido embaixo do capô, dando uma cara de mal pro modelo, e inclusive é uma estratégia que a Dodge usou também no Challenger. Ao redor do carro, obviamente que a gente conta com uma generosa faixa de plástico, com caixas de rodas também em formato mais quadrado, seguindo a lógica do resto do design, assim como a sua lanterna, que também é quadrada e 100% LED. Por fim, temos rack de teto, retrovisores grandes, obviamente quadrados e que contam com repetidor de seta, rodas de liga leve aro 17, mesmo nas versões mais baratas, que contam com freio a disco mesmo na traseira. No geral, o Renegade é um carro bastante acertado visualmente, principalmente por um design que não mudou muito nos seus 10 anos de mercado, então ele ainda parece moderno, ele ainda tem presença e é um carro que estava à frente do seu tempo na moda dos SUVs quadrados que muitas marcas estão seguindo agora. E mesmo sendo uma versão mais barata, ele não passa o visual de algo tão simples, tão pelado assim. Já debaixo do capô temos o motor GSE T270, o mesmo motor que equipa a Toro da outra avaliação que eu fiz. Então é um 4 cilindros, 1.3 litro, com corrente de comando, injeção direta, turbo e cabeçote multi-air, um sistema que troca o comando de válvulas de admissão por um sistema eletro-hidráulico, e assim, a função é basicamente a mesma, porém com muito mais precisão e variação, podendo abrir e fechar em momentos específicos que seria impossível com o comando normal. Isso aumenta a eficiência do motor, que acaba aí gerando até 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina e 27,5 kg de torque em ambos os combustíveis. Pesando 1.468 kg, é equipado com câmbio automático de 6 marchas e tração dianteira. Agora sobre o espaço, temos 320 litros de porta-mala, que não é dos melhores para a categoria, tá bem mais próximo de um hatch compacto para falar bem a verdade, mas é ok ainda assim. O acabamento é todo em plástico, mas pelo menos não tem lataria aparecendo e também conta com luzes nas duas laterais. Adentrando a cabine, incrivelmente temos um acabamento bom mesmo nas portas traseiras. Obviamente que grande parte ainda é plástico, mas pelo menos a gente tem um tecidinho ali no apoio de cotovelo, uma raridade nessa faixa de preço. Os bancos são de tecidos e tem alguns detalhezinhos mais legais, uma costura branca, mas assim como na Toro, eu senti que a espuma é um pouco mais dura do que eu gostaria. E no console central temos uma saidinha USB para a galera aí de trás brigar por. Espaço interno aqui eu achei bom, muito por conta desse design quadradão bem alto e também porque eu só tenho 1,70. Independente, como dá pra ver, mesmo se o motorista fosse um pouco maior, eu não estaria com problema aí atrás. E eu também imagino que você tem que ser um gigante para conseguir ter algum problema com o espaço para a cabeça, porque realmente esse espaço vertical é meio absurdo. Na dianteira temos o mesmo padrão de porta, com muito plástico e tecido no apoio de braço. Os bancos também são bem parecidos, com os detalhes bonitinhos e costura branca, vidros, um toque em todas as portas e o retrovisor é elétrico, porém sem rebatimento. O espaço obviamente não é um problema, assim como na traseira, mesmo com uma posição mais alta do banco, e olha que o negócio fica muito alto mesmo. No mais, temos airbags frontais, laterais e de cortina e um bom acabamento no painel que conta com soft touch em praticamente tudo, a não ser no entorno de algumas peças, como no painel de instrumentos e na multimídia, o que de novo não é uma coisa comum na categoria. Além disso, a construção do interior parece boa e com certeza melhor do que a Toro,
que eu avaliei, sem contar também que é mais completo, contando com freio de mão eletrônico e sistema Start-Stop, dividindo o espaço ali no console central com 2 porta-copos, um espacinho para você deixar o seu celular e um apoio de braço móvel que esconde um pequeno compartimento. E para os adoradores de alça PQP, o Renegade conta com as já esperadas no teto para todos os passageiros, mas também uma bem grande na frente do copiloto que se une à saída de ar na lateral. E mais abaixo temos um porta-luva grande com iluminação e descida triunfal. Voltando no teto, a gente tem quebra-sol com iluminação para o motorista e atrás do retrovisor temos os sensores para os assistentes de direção, sendo eles o de permanência e aviso de mudança de faixa, o alerta de colisão frontal e a frenagem autônoma de emergência. Já a central multimídia do Renegade de entrada é essa de 7 polegadas, a mesma que você tem aí no Mob ou na Estrada, então carros aí mais de entrada. Porém, nas versões acima a gente tem uma um pouco maior de 8,4 polegadas, que é a mesma da Toro que eu já avaliei aqui no canal. Independente do tamanho, contamos com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que é o que você precisa na maior parte do tempo, mas mesmo que você tenha que usar o sistema nativo dessa multimídia, pode ficar tranquilo que ela é bem simples e fácil de usar, mas obviamente que ela não é muito completa. Ela também tem câmera de ré com uma boa qualidade, assim como o som, que inclusive eu achei até um pouco melhor do que o da Toro. O painel de instrumentos é bem simples, com tacômetro e velocímetro analógicos e uma telinha TFT de 3,5 polegadas no meio para te mostrar algumas informações simples, como o horário, posição do câmbio, velocidade e outras coisas normais de um computador de bordo. Não é o que se espera de um carro moderno, provavelmente todos os seus concorrentes já vão ter uma tela aí, mas que no final das contas não tem tanta diferença, porque essas telas de entrada não são tão customizáveis, então as informações importantes são as mesmas, só que um pouquinho mais bonitas nas telas. O volante obviamente não conta com revestimento em couro, mas tem botões para controlar as ligações, as opções do computador de bordo e os ajustes do controle de cruzeiro. E por mais que esse não seja o volante genérico da FCA, como era na Toro, a gente ainda tem os botões atrás do volante que consegue mudar volume, rádio e a faixa da música que você estiver escutando, mas que, como dá pra ver, não conta com borboletas. E para fechar, vamos ver como é a buzina de um Renegade Sport 2024. Então agora bora falar como é dirigir um Renegade. E assim, para esse carro vender o que vende e ser tão desejado, é óbvio que ele é muito bom no que a galera busca hoje em dia em um carro dessa categoria. A direção é leve, o banco pode te deixar muito alto, além da suspensão já ser alta, focando aí mais no conforto. Inclusive, a suspensão desse carro é uma qualidade pouco reconhecida. Ao invés do eixo de torção padrão para a categoria, aqui a gente tem um sistema multibraços que é compartilhado com carros maiores e mais caros, como a Toro, o Compass e a Rampage. Isso é importante comentar porque esse tipo de suspensão é mais sofisticada e consegue filtrar melhor a pista para trazer mais conforto para a cabine, além de trazer uma melhor dirigibilidade, por mais que aqui a gente tenha bastante rolagem. Mas a qualidade mais fácil de se sentir desse carro é a performance que o motor 1.3 turbo traz. Até porque é só aceitar o pé, como eu fiz nesse teste de 0 a 100, lembrando, 2 pessoas a bordo. Então vamos lá, gente. Desativamos aqui o controle de tração, colocamos aqui no modo Sport, tá escrito aqui na frente, espero que vocês estejam conseguindo ver. Vou segurar aqui no freio, vou acelerar tudo e bora. Nossa, essa daqui deu pra sentir o controle de tração desligado, hein? Na Toro eu não senti. Tá lá, 100. Tá bom, né? Pra um carro desse tamanho, desse peso. Então, no geral, o carro é muito agradável e confortável de se usar, mas óbvio que ele não é perfeito. Inclusive, esses problemas que eu vou falar são compartilhados com os da Toro. Então eu tô falando do câmbio que segura muitas marchas, o comando de seta que é muito mole, então se você não se acostumar, vai acabar dando farol alto quando for ativar a seta, coisa que eu fiz algumas vezes. Mas principalmente o acelerador, que é extremamente fraco, até mais ali de metade do curso, nada acontece, ele só parece que está segurando a velocidade do carro, e só mais lá pro final do curso, que aí sim tudo entende que você quer acelerar e ganhar velocidade. Outra coisa que eu também achei ruim foi a visibilidade traseira, e nem é tanto por conta do vidro em si, que ok, podia ser maior também, mas eu senti que o retrovisor em si é pequeno.
Eu não sei se foi uma sensação que eu tive por conta da cabine ser muito grande, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. E para terminar, o consumo do Renegade, segundo o Inmetro, é de 7,7 km por litro no etanol e 10,9 na gasolina na cidade, 9 no etanol e 12,7 na gasolina na estrada. É o melhor consumo da categoria? Não, mas levando em consideração a performance e o porte do carro, eu achei até bem justo. Então, a minha opinião final desse carro é que ele é bem interessante, e isso tá vindo de uma pessoa que não tem interesse nenhum nessa moda dos SUVs. Porém, não é difícil de entender o apelo do carro, principalmente dessa versão, que por mais que não seja super atraente em questão de espaço interno, equipamento ou consumo, o estilo e a performance pelo preço é uma das melhores que você vai achar na categoria. Inclusive, vamos comentar sobre os preços e versões do Renegade. 0 km vale lembrar que a única opção de motor é esse 1.3, só que um pouco mais fraco, com 176 cavalos independente do combustível e o mesmo torque. Já nas versões que foram atualizadas um pouco antes da produção desse roteiro, começa na Sport em R$118 mil. Mas eu não acreditei, meus amigos. Eu pesquisei vídeo para confirmar com os meus próprios olhos essa informação que eu achei insana quando eu vi pela primeira vez. Porque, meus amigos, essa versão não conta com a central multimídia. Sim, ela faz parte de um pacote de opcional de quase R$9 mil, que vai deixar o carro praticamente no mesmo nível do Renegade que eu tô avaliando, com os assentos de direção, câmera de ré, a central de 7 polegadas e uma roda de liga leve 17 polegadas com um desenho diferente. Então hoje, no preço de tabela, se você quiser um Renegade PCD de até R$120 mil, você já vai ter que comprar o carro e procurar aonde e quanto custa para colocar uma central multimídia com câmera de ré, porque não vem nenhum rádio sequer, você não vai conseguir escutar a sua música, a sua rádio no carro. E assim, eu sei que essas versões têm vários cortes de custo mesmo, mas aqui eu achei que eles foram um pouquinho longe demais, né? Então, nossa senhora, depois de quase enlouquecer por não conseguir tancar o Bostil, a próxima versão é a Altitude de R$143 mil, que adiciona pintura Biton, rodas diamantada aro 17, quadro de instrumentos digital, ar-condicionado de 2 zonas e o rack de teto. Depois a Longitude de R$160 mil, que adiciona chave presencial, rodas aro 18, carregador por indução, bancos e volante com revestimento em couro e sensor de estacionamento traseiro. Por fim, a versão mais cara com tração 4x2 é a Sahara de R$170 mil, que também vai contar com sensores de estacionamento na dianteira e teto solar panorâmico. E se você por algum motivo quer ou precisa de tração 4x4, vai ter que desembolsar R$183 mil na única versão com esse tipo de tração, que é a Willys, que tem o mesmo nível de equipamento da Sahara, mas conta com todos os sistemas off-road para você usar o seu 4x4 e uma roda menor, aro 17 com pneu de uso misto também, focando mais no fora de estrada. Então, como as versões têm preços bem próximos, eu acho que a escolha certa para você vai depender mais de quanto você tá afim de gastar e o quão completo você quer que o seu carro seja, porque eu não acho que tem uma versão com custo-benefício muito melhor do que a outra. Inclusive, a Sport, mesmo com a mendigaria insana, ainda pode fazer sentido por conta do conjunto mecânico, até porque não é difícil instalar uma central multimídia hoje em dia, né? Então a dica que eu daria é ir no Renegade mais barato possível e não gastar com o pacote opcionais. E se você quiser algo mais completo, eu já acho melhor pular na Longitude ou ir até para um outro modelo. Ah, Bruno, mas não é muito pelado? Sem sombra de dúvidas. Se você comparar esse carro com outros da mesma faixa de preço, ele com certeza vai ser o menos completo. Mas se você busca alguma coisa com mais performance, tá achando aí que o motor 1.0 turbo não vai satisfazer a sua necessidade ou até mesmo a sua vontade, esse carro continua sendo interessante porque ele é o mais rápido. Agora falando do mercado de usados, você tem outras duas opções de motorização além dessa 1.3 turbo, sendo elas a 2.0 turbo diesel, uma opção que traz bastante força e economia, além do câmbio de 9 marchas automático com tração 4x4 para quem quer usar o carro no fora de estrada. Mas vale lembrar, motor diesel moderno é mais caro de manter que o motor a gasolina ou flex, então tem que ver se ele se encaixa nas suas necessidades.
Tirando ele, a gente tem o famoso motor 1.8 e-torque com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 6. É uma opção muito confiável, mas com performance e consumo que deixam a desejar, como você já deve saber muito bem por conta dos inúmeros memes que esse carro acabou gerando na internet e por um bom motivo, né? Então a única dica que eu posso te dar é: se você quer muito Renegade, não quer um diesel, tenta sempre pegar o 1.3 porque ele é melhor em praticamente tudo do que o 1.8. Sem contar no problema no trocador de calor do câmbio, que até onde eu sei acontecem mais no 1.8. Então galera, é isso aí mesmo, espero que vocês tenham gostado da avaliação de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se você gostou demais, cara, se inscreve e compartilhe com seus amigos. Deixa um hype também, isso é uma coisa que eu não costumo pedir, mas hype aí pra ajudar o canal. E se você não gostou, deixa o não gostei, mas comenta o porquê pra sempre estar melhorando a qualidade do canal, tá certo? Mais ou menos é isso, muito obrigado e eu fui.